Paz do Senhor, queridos. Amém. Pode se assentar, meu irmão, meu amado, querido. Quer ouvir a Bíblia, irmão? Amém. Quer ouvir a palavra? Está pronto para isso? Então abra, por favor, a sua Bíblia. E hoje nós vamos compartilhar a palavra do Senhor lá no Antigo Testamento. É lá que vamos compartilhar a palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe com sabedoria, para possamos, compartilhando a palavra, aprender com ela. A palavra de Deus tem mudado a vida das pessoas. Em todo o mundo, milhares de pessoas têm sido transformadas por ela. E eu tenho uma palavra muito especial para compartilhar. E para isso eu quero orar antes com você. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por tudo que tem sido feito até aqui, em Teu nome, para a glória do Teu nome, para o louvor do Teu nome. Já temos cantado, já temos ofertado, temos, ó Deus, nos alegrado na comunhão, temos, Senhor, orado por algumas causas, mas este também para nós é um momento muito especial. É um momento em que iremos ler a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra, e, ó Deus, peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, objetividade. E eu peço ao Teu povo, Senhor, mente, o coração aberto e sensível, para recebendo a Tua palavra, recebendo o Teu ensino, serem cada um de todos nós abençoados por ela, tratados por ela e frutificarmos, ó Deus, segundo a Tua vontade. A Ti seja a glória, a honra e o louvor desde já, porque sem Ti nada podemos fazer e por isso Te damos glória, Te damos graça. Oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes está no Antigo Testamento, logo depois do livro de Josué. Portanto, o 7º livro da Bíblia. De Gênesis até Juízes, o 7º livro. E eu quero ler com você alguns versículos que estão no capítulo 9. O 9º capítulo do livro de Juízes. E eu lerei contigo do verso 8 até o verso de número 15. Muito bom ver o Claudinho, né? Pai fresco, né? Tá ali, tá dormindo, que é uma beleza. Que a Helena, a Maria Helena, ela não chora, ela louva. Tá embalando os pais. Bem-vindo, Claudinho. Beijão na Jô. Vamos em breve estar com sua filhinha lá. Estamos dando um tempinho de uma semana para o resguardo, né? Convém que a mamãe se recupere, mas essa semana pretendo estar com vocês, se Deus permitir. Podemos ler a Bíblia, irmãos? Amém. Acompanhe a leitura, então, em Juízes 9, a partir do verso de número 8, que diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo das minhas sombras. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Até aqui. Que Deus abençoe a leitura da sua preciosa palavra nesta noite. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre algo muito precioso e importante para nós nesta oportunidade. Nós estamos vivendo dias, como até já foi citado pela missionária Débora aqui,
enquanto fazia uso da sua palavra, dias difíceis. Nós falarmos sobre crise depois de 3, 4 anos que a gente tem vivido, os dias que temos vivido, falar de crise no Brasil já não alarma mais, né? Eu me recordo que lá atrás, quando esse assunto de crise surgiu, a gente ficava muito angustiado, muito preocupado, bem mais do que hoje. Parece que o brasileiro, de alguma maneira, se acostumou até com a expressão. Parece que a palavra crise não incomoda muito mais, né? E essa crise, ela é cíclica. Então, em algum momento, ela se manifesta na área política, em outro momento, ela se manifesta na área econômica. Hoje, nós estamos vivendo há mais de um ano uma crise de emprego ou de desemprego, onde, segundo as estatísticas, 13 milhões de brasileiros estão fora do mercado formal e não se é capaz nem de avaliar quantos na informalidade tiveram que sair, perderam a sua oportunidade de trabalho. Mas eu reputo que a maior crise que a gente viva não seja nem a política, embora os noticiários apontem e a gente veja na recente história política do país, né, pessoas importantes sendo encarceradas, pessoas que eram de uma proeminência quase que intocáveis, pessoas cuja sociedade podia dizer assim, quem imaginaria um dia que determinadas figuras políticas estivessem presas, encarceradas, e são tantos, não se resume a um ou dois. Os grandes barões da política brasileira, boa parte deles respondendo inquéritos, ainda sendo aí, né, avaliados pela justiça, alguns já encarcerados. Essa é uma realidade e talvez nunca no Brasil se pensou que isso pudesse acontecer. Algum tempo se pensou, né, que a justiça era só para os pobres, era só para os pequenos, mas jamais imaginaríamos que tais dias chegassem, mas eles chegaram, e graças a Deus por isso. Eu reputo que a maior crise que vivamos hoje seja uma decadência moral, uma crise moral, porque quando há uma crise moral, todo mais é afetado. Quando há e se institui uma crise moral, todas as outras áreas da vida humana, elas vão ser impactadas, e elas vão ser desgastadas, e elas vão ser afligidas. É como que se não se possa desassociar uma coisa da outra. E quando a gente olha hoje para a vida, e aqui há pessoas de muitas idades, algumas pessoas com os cabelinhos brancos, né? Alguns cinquentões como eu, e eu me lembro que a vida era tão mais diferente no passado do que hoje. A questão dos bons costumes, a questão da moral, a questão da ética, não precisava ser um cristão, precisava apenas ser um cidadão para ter costumes e ética, mas hoje, para nossa tristeza e lamentavelmente, nem mesmo a igreja escapa da decadência moral e ética, e infelizmente para nós, até alguns daqueles que se dizem cristãos, que se dizem servos do Senhor, figuram nas manchetes vexatórias, figuram, né, nos halls da justiça, figuram nos cárceres, homens que deveriam ser exemplo, espelho, e infelizmente essa é a realidade que estamos vivendo. E porque estamos muito perto de uma eleição, eu me sinto na obrigação, no dever de compartilhar com vocês alguns valores. A minha proposta aqui, irmãos, não é induzi-lo a votar em qualquer que seja o candidato A ou B, mas como pastor e como ministro de Deus e como seu líder. E a igreja wesleyana, ela tem esse cuidado. Em muitas igrejas a coisa é determinada de cima para baixo de uma maneira, e é quase como que uma exigência pelo fato de você estar naquela igreja, de seguir. A igreja wesleyana não é assim, mas ela orienta, ela ensina, ela avalia, ela dá diretrizes, e hoje eu me sinto no dever de compartilhar algo com você, dado a brevidade dos dias que temos e a oportunidade que está diante de nós de podermos começar a uma atitude, um comportamento que agrade a Deus e que nos livre, irmãos, que nos livre do mal. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês, e para isso, eu entendo que essa parábola de Jotão, ela é conhecida assim na Bíblia. Jotão foi um dos filhos de Gideão, o filho caçula de Gideão,
um dos 69 filhos, descendentes, eram 70 filhos de Gideão, descendentes de Gideão, e este era o caçula dele, Jotão. E ele propõe essa parábola numa situação bem interessante. Ele propõe essa parábola quando um dos seus irmãos, Abimeleque, depois de assassinar 69 dos seus irmãos, a Bíblia diz isso, só você ler o capítulo 9, lê um pouquinho para trás, você vai conhecer a história de Abimeleque. Gideão foi um grande líder. Gideão foi um grande juiz. Gideão teve na sua vida as marcas de um homem que temeu a Deus, e por causa de Gideão e através de Gideão, Deus deu grande livramento a Israel no tempo em que ele julgou a Israel. Gideão começa o seu chamado ministerial como juiz de Israel, quando Deus o encontra lá no lagar, malhando trigo, e diz a ele que tem uma missão maior para ele. A primeira coisa que Gideão diz a Deus é que ele diz assim, em outras palavras: eu sou pequeno para esta obra, eu não sou capaz de realizar esta obra, eu não tenho gente mais habilitada do que eu para fazer esta obra, a minha família não é a maior família de Israel, eu não sou de família sacerdotal, eu sou pequeno para esta tão grande obra. Que mostra o quê? Mostra humildade, mostra singeleza, mostra o coração servil. Mas quando Deus disse: eu sei que você é assim, mas eu quero usar você, ele faz prova com Deus, e Deus o aprova, e ele assume o compromisso, e Deus usou poderosamente, miraculosamente a vida de Gideão. Mas Abimeleque não era assim. Abimeleque, ele tinha sede pelo poder, ele tinha o desejo de ser o rei, ele tinha vontade de reinar no lugar de Gideão. E se você ler o capítulo anterior, os versículos anteriores, você vai ver que a sede pelo poder, o desejo de reinar dele era tão grande, que ele foi capaz de cometer o assassinato sobre uma pedra de 69 dos seus irmãos. Ele mesmo tira a vida dos seus irmãos para que ele pudesse reinar. E então ele diz a todo aquele povo que se ajuntassem e o proclamassem rei. Mas um escapa. Quem é que escapa? Jotão. E quando Jotão, escapando da cilada da morte, sabe que Abimeleque está juntando o povo para ser proclamado rei, e o povo tinha medo de Abimeleque, e não sobraram herdeiros de Gideão para continuar julgando. Então Jotão vai para o cume de uma montanha, e ele começa ali a gritar, e ele propõe esta parábola. A parábola é autoexplicativa. A parábola diz que as árvores se reúnem para buscar um rei, e de repente cada uma delas é arguída. A Bíblia fala de 3 tipos de árvores, e elas são arguídas sobre a possibilidade de reinarem sobre a floresta. É claro que isto é uma parábola. E então eles começam a conversar, e uma a uma delas vai dando uma desculpa, uma a uma delas vai se esquivando do convite, se esquivando, a começar pela oliveira, e em seguida a figueira, e por último a videira. Todas elas questionam o convite e dizem: puxa, deixaria eu já o que tenho, já os valores que tenho, já quem sou? E cada uma delas se coloca numa condição de importância. A oliveira diz assim: olha, as pessoas gostam do meu óleo, Deus se agrada do meu óleo, da minha gordura, deixaria isso. Olha como é que o sentimento já está de separação da necessidade, já se sentiam valorizados, não estavam dispostos a abrir mão daquela função, daquela honra, para labutar, para trabalhar, em outra versão, para pairar sobre a floresta. Então cada um deles vai dando a sua desculpa. A figueira diz: eu vou largar a doçura que tanto encanta reis a homens que vêm até a mim para trabalhar, para labutar. Não, eu não vou fazer isso. E por fim, a última delas que foi questionada foi a videira, e a videira tem a mesma resposta: eu vou deixar minha alegria, o mosto que alegra a Deus, que alegra os homens, e eu vou labutar, eu vou pairar sobre a floresta. E então, quando aquelas árvores olham em volta, o que tinha ali talvez fosse um mandacaru,
né? Ou quem sabe, né, lá no agreste do sertão, aquele monte de árvore sequíssima. A Bíblia chama aquele árvore de espinheiro. Um espinheiro estava por ali. Quem sabe, olhando toda aquela cena, aquelas árvores questionam, é uma parábola, e diz: olha, espinheiro, então reina sobre nós. E o espinheiro não se fez rogado, né? Ele disse: bom, já que vocês querem me colocar sobre vós, e já que vocês querem me fazer rei sobre vós, assim seja. Abriguem-se debaixo das minhas sombras. Fique imaginando qual é a sombra do espinheiro. Irmãos, eu sei o que é um parreiral de uva, eu sei o que é uma oliveira, eu sei até o que é uma figueira, e todas essas árvores dão sombra. Na verdade, uma árvore e as outras, duas árvores e um parreiral, né? A uva é um parreiral, mas tudo isso dá sombra. Mas eu não sou do Nordeste, eu sou do interior do Rio. Eu fico imaginando o que é que seria. Eu fico me lembrando da experiência lá de Moisés vendo uma sarça pegar fogo. Eu fico imaginando qual será a sombra de um espinheiro. O espinheiro, eu não sei que tipo de sombra é, nem sei se tem sombra, mas uma coisa eu posso te afirmar biblicamente: tem espinho. E o convite era: se aconcheguem, se aproximem, se abriguem debaixo da minha sombra. Para estar debaixo da sombra do espinheiro, vocês tinham que estar dispostos a se espetar. Mas o espinheiro continua, fala, e ele diz assim: mas se vocês não quiserem, não tem problema não, que saia fogo do espinheiro e que consuma a floresta. E essa é a parábola que Jotão propõe. Eu fiquei pensando sobre isso desde quinta-feira. Eu falei algo sobre isso no culto de quinta, não preguei, mas falei algo sobre isso, e desde quinta eu fiquei pensando sobre esse texto, e algumas coisas nós precisamos pensar aqui hoje. Quais seriam as lições desse texto para mim e para a sua vida, no momento em que vivemos às portas de uma eleição? A primeira coisa que eu preciso te lembrar, antes de continuar te anunciando a palavra, é que existe uma diferença muito importante entre o pecado que é cometido por um indivíduo e o pecado que é cometido por uma nação. Existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, um indivíduo que comete determinado pecado e uma nação que comete o mesmo pecado. O peso de responsabilidade é diferente. Quando você comete um deslize, quando você erra, quando você falha em obedecer a Deus, você, o indivíduo, talvez quem esteja próximo de você, possa ser atingido, mas o círculo de abrangência desse castigo, desta responsabilização, dessa colheita é menor. Mas quando uma nação peca, todo o povo sofre. Quando uma nação institui um pecado que desagrada a Deus, não importa se tu é crente, se tu ora, se tu jejua, se tu frequenta igreja, se você tem canela de fogo, braço de fogo, cabelo de fogo, sapato de fogo, não importa. Se a tua nação peca e você é brasileiro, você estará debaixo da responsabilidade, você será de alguma maneira punido pelo Senhor por causa do pecado da nação. É o que na Bíblia a gente conhece por, a palavra é iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é quando uma nação, uma cidade, um povo, uma vila, uma coletividade institui por força de lei, institui por costume algo que desagrada a Deus. Então veja comigo, eu quero falar com você. Se você pensar para trás da sua vida aí em torno de 15 anos, por aí, você vai ver que o nosso Brasil, ele sofreu grandes mudanças, bastante mudanças. E as mudanças de modo geral, como bem disse a nossa missionária, se avaliarmos com seriedade, vamos ver que as coisas não ficaram melhores. Não ficaram melhores. E eu digo aos irmãos que existe uma tendência, existe mais do que isso, existe hoje um trabalho muito seriamente feito para que se aprovem leis na nação brasileira que vão de encontro totalmente ao que Deus fala. Por exemplo, citando apenas alguns casos, existem leis que tramitam nas nossas casas de lei, nos congressos,
pensando sobre a legalização, a não criminalização do aborto. Você já ouviu falar sobre isso na televisão? E quem é que deverá legislar sobre isso? O próximo Congresso. Porque por causa da intervenção no meu estado do Rio de Janeiro, e por causa das questões políticas recentes, essas leis estão em trâmite para serem avaliadas e julgadas no novo Congresso, que será eleito pelos senadores, pelos deputados. Existem leis que falam, que tentam de alguma maneira fazer com que o Brasil admita o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Irmãos, e não é mistério para nenhum de nós, e você não precisa sequer ser um crente, para que você saiba que estas coisas vão de encontro à natureza, à ordem de Deus. Você não precisa ser um evangélico, qualquer cidadão cristão, qualquer cidadão que tenha o menor conhecimento bíblico sabe que isto vai em contramão de tudo que Deus instituiu como verdade. Então, como é importante para nós o que está pela frente daqui a algumas semanas, quando teremos que expressar a nossa vontade, expressar o nosso movimento. Infelizmente, irmãos, para nós, durante muito tempo na igreja, se pregou, se ensinou que o cristão não deveria se envolver com as questões políticas. Afinal de contas, ele era um cidadão do céu, não é? Não, eu sou do céu, eu sou da Nova Jerusalém, então eu não tenho que me preocupar com quem vai fazer a vereança, quem vai prefeitar, quem vai governar. Eu sou de Deus, quem me governa é o Senhor. Meu irmão, é verdade, você está com razão, mas você paga o imposto na terra. Você mora na terra, você consome na terra, e as decisões que acontecem aqui afetam você. Graças a Deus o nosso povo está abrindo o entendimento, e hoje a gente consegue conversar com isso, com mais clareza, com mais inteligência, arguir, perguntar, ouvir e entender. Mas, irmãos, todos estão articulando, e uma das lições que eu vejo aqui muito claramente, nessa parábola de Jotão, é que quando os bons se calam, quando os bons se omitem, quando os bons recuam, são os maus que assumem o poder. Quem está entendendo? Cada vez que um de nós que não concorda com isso, que não aceita esse padrão mundial, natural, por que não dizer demoníaco? Sim, esse regime de coisas que vai de encontro à palavra. E por mais que você não goste disso, você se cala, você está no mínimo pecando o pecado da omissão. E quando os bons se calam, os maus prevalecem. Quando os bons se omitem, os maus assumem. Cada uma daquelas árvores tinha características muito boas. Uma delas dava o óleo para a unção, para a luz. A outra delas dava uma fruta doce, deliciosa. E a última delas dava o vinho da alegria. Elas tinham valor, elas tinham coisas boas, eram árvores diferenciadas, não eram fruto bravo. Era um fruto apreciado por Deus e pelos homens e pelos reis. Mas na hora de assumirem uma responsabilidade, cada uma delas encontrou um motivo para recuar. E aqui, irmãos, me cabe dizer aos irmãos que nós não podemos recuar mais. A igreja brasileira, e eu não estou falando desta denominação, desta igreja local, estou falando daqueles que servem e amam a Deus, e que servem e amam ao povo, não podem mais se omitir, ou se calar, ou recuar, ou fazer de conta que esse assunto não nos interessa, porque de fato nos interessa. Eu não sei quem ainda tem esperança aqui de se aposentar um dia, mas a cada ano que passe uma nova legislatura que vem, parece-me que daqui a pouco eles vão pedir o exame de pezinho do Adão e Eva e um pedaço da lasca da árvore da Arca de Noé ou da árvore da vida. E somos nós que elegemos essas pessoas. E somos nós que damos a confiança a elas.
para legislarem não pelo povo, ou para o Brasil, mas muitas vezes para si, ou para outros interesses, quaisquer que não sejam o povo. Afinal de contas, cada um daqueles que é eleito deveria cuidar dos interesses daqueles que os elegeram, porque todo o poder emana do povo e para o povo, não é isso que diz a Constituição? No entanto, o que a gente vê hoje é que na hora da eleição, todos eles são tão bons que a gente fica até preocupado em saber em quem dar a confiança. Mas depois que damos a confiança, cada um deles toca a sua vida e você fica pedindo a Deus que surja uma nova eleição, da qual você vai fazer a mesma coisa que fez na passada. Nós não aprendemos nem com os próprios erros. E é muito comum, não manifeste, não fale nada, pense aí quem foi o último senador que você votou. Tente se lembrar quem foi os últimos deputados federais, estaduais que você votou. E poucas pessoas vão se recordar disso. Parece que a gente se preocupa mais com as eleições majoritárias, não é? Presidente, governador, mas toda eleição é importante. Então, quando os bons se omitem, o que acontece? São os maus que assumem o poder e a liderança. E essa parábola ensina sobre isso, não é verdade? Foram muitas delas cogitadas para liderar, mas nenhuma delas quis assumir o quê? A responsabilidade, Ricardo. Porque estamos falando aqui de responsabilidade. E hoje eu vim aqui te responsabilizar. Você vai sair daqui responsabilizado. Eu vim te provocar. Eu vim aqui provocar o seu pensamento, provocar o seu coração, para que nós façamos do jeito que Deus quer, o que Ele quer que façamos. Quem está entendendo? Diante disso, não houve outra saída, já que ninguém quis assumir, a não ser o próprio espinheiro assumir este lugar. E essa parábola conta claramente o que acontece, né? Algo que era para ser uma bênção, irmãos. Porque qual era o propósito? Eram as árvores trabalhar, labutar pela floresta, pairar sobre a floresta, dar sombra, proteção. Mas na verdade o que aconteceu foi ao contrário. O espinheiro, ele não ficou trabalhando pela floresta, ou ele não se propôs a fazer sombra para a floresta. Ele disse assim: vocês venham a mim e eu vou mandar fogo em vocês. O que era para ser uma bênção se transformou numa maldição. Vocês me escolheram, venham agora até a mim. Toma uma espetadinha e se reclamar eu ainda prego fogo em vocês. Está na Bíblia. O que era para ser uma bênção, uma oportunidade linda, por causa da negligência dos bons, se tornou numa maldição. Jotão, quando acaba de dizer essa parábola, ele corre e foge, com medo de morrer sobre a espada do seu irmão. Quando a gente olha a Bíblia, os homens que pensam, né? Há um sacerdote católico, parece Padre Antônio Vieira, o nome, escritor, ele diz o seguinte, que a omissão é o pecado que se faz não fazendo. A omissão é o pecado que se comete não fazendo. Não fazendo o quê? O que se deve fazer. Mas não deixou de ser pecado, porque você não fez. Não é verdade? O Tiago, o apóstolo, registrado no livro que leva o seu nome, no 4º capítulo, ele deixa a seguinte expressão: portanto, todo aquele que sabe o que deve fazer. E deve fazer o quê? Segundo Tiago, o bem. Todo aquele que sabe o que tem que fazer, o bem, e não o faz, este comete pecado. Então veja como a Bíblia coaduna com o pensamento. E se a gente chegar então nos líderes, poderíamos nos lembrar, e essa frase que eu citei há pouco é de Martin Luther King, né? Um pastor batista norte-americano, num tempo de uma luta racial, do apartheid, forte na América do Norte, e uma das muitas frases que ele menciona, fica claro que o que impressiona não é o grito dos tiranos, mas o silêncio dos justos. Porque o tirano sempre vai gritar, mas o que mais incomoda é o silêncio do justo. Porque Deus nos tem dado armas para lutarmos essa batalha. E não são armas bélicas, não são armas naturais. Deus nos tem dado a capacidade de fazer coisas que podem mudar a história dessa nação,
que podem mudar o futuro dessa nação. Mas nós ficamos como que dormindo. Mas o Brasil tem sido governado por espinheiros há muito tempo. Essa é a grande realidade, pessoas que têm se beneficiado. Mas sabe por quê? Porque as oliveiras, porque as figueiras, e porque a oliveira, a figueira e a videira está calada, está se omitindo, está se recolhendo. E esse é o motivo porque vivemos dias como os que vivemos hoje. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando e fazer algo diferente daqui por diante. Algo que possa ser útil ao Brasil e útil ao Senhor. Porque Deus ama o Brasil. Ele não ama só o Brasil, mas Deus ama o Brasil. E nós não podemos permitir, irmãos, veja o que eu vou lhe dizer, que se institucionalize no Brasil leis que firam a santidade e contrariem a vontade de Deus. Nós não podemos, como igreja cristã, seja católica, protestante, seja reformada, seja pentecostal, não importa. Nós, como pessoas cristãs, não podemos permitir que na nossa nação se institucionalize leis que pequem contra o Senhor, porque a vara virá e virá contra a nação. E você não poderá naquele dizer, eu sou filho de Abraão. Eu estava dando azeite, eu era canela de fogo. Eu estava doce aqui, dando doçura, eu cantava, pregava. Não adianta, irmão. Se nós nos omitirmos, se nós nos calarmos, se nós não orarmos, se nós não pensarmos, se nós não pusermos o nosso jejum, nossa oração para funcionar, não adianta reclamar depois do espinheiro que está saindo fogo, não. Então essa é uma pequena lição que eu vejo aqui. A igreja brasileira, a igreja de Vila Medeiros, nós aqui não devemos apenas orar, não. Mas, sobretudo, nós precisamos ser uma igreja consciente. Consciente. Como eu fico vendo crentes, irmãos, que falam assim, não vou votar não, estou desiludido. O que vai mudar o seu não voto? O que a sua omissão de nem ir votar vai mudar para bom o Brasil? Nada. Nada. Irmãos, eu não consigo entender líderes cristãos acreditando ou declarando um pensamento marxista, um pensamento de esquerda, comunista. Como que um cristão, como que um líder pode assumir uma identidade tão antagônica à Bíblia? Olhe para a história. Vá lá nas repúblicas socialistas soviéticas. Nos últimos 70 anos, acompanhe o que aconteceu com essas nações. Acompanhe todos os povos que abraçaram essa visão socialista para si. Você sabia que a Venezuela, há bem pouco tempo, era uma das nações mais ricas da América do Sul? Por causa do petróleo que tinha? E hoje as pessoas não têm o que comer, não têm o que comprar. Sabe qual é a primeira coisa que acontece num governo socialista, comunista? Acabar com a religião. Acabar com a religião. E sabe o que acontece quando você acaba com a religião? Você acaba com o Cristo. Porque nós aqui não somos uma religião, nós somos anunciadores de Cristo. E se você hoje for na Polônia, ou se você hoje for na Rússia, há pessoas que nem sabem quem é Jesus mais, depois de 70 anos. Porque não há igrejas, não há sacerdotes. É muito grave o que acontece. A pobreza. Sabe qual é o pensamento marxista? Você conhece alguém que pensa assim? Faça ele ler de onde nasce isso. Pensamento marxista que não crê na Bíblia, não crê no criacionismo, crê na evolução, diz que toda a corrupção humana emana da família. Porque afinal de contas nós viemos dos primatas, e os primatas não tinham marido e mulher. Todo macho era de toda fêmea era de todo macho, e todos os filhos eram de todos. E é daí que vem o pensamento do compartilhamento. É tudo comum a todos. Mas a família não é isso. Família cristã não é isso.
E aí, por causa da ganância, alguns homens tiveram muitos filhos, tomaram muitas mulheres para terem os seus lavradores, as pessoas que trabalhavam nas suas fazendas e produzirem, enriquecerem. E aí é daí que vem esse pensamento marxista. Então, irmãos, um cristão não pode, não cabe num cristão pensar isso, votar sim. E tem muito cristão que nem pensa em quem votar. Nem ora, nem lê, nem pesquisa. Depois não adianta chorar não, irmão. Essa é a realidade que a gente vive. Né? Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, que nos serve. Primeira lição que eu vi com vocês e disse, é que quando nós nos omitimos, são os maus que lideram. Quando nós nos recolhemos, são os que não têm compromisso com Deus é que governam. Mas a segunda lição que eu vejo aqui, é que para servir é preciso sacrificar. Cada uma daquelas árvores que foi questionada, obreiros, elas teriam que abrir mão de algo que lhes dava muito prazer para servir. A palavra é servir. Para servir era necessário uma parcela de sacrifício. Mas para ser servido, é preciso só sacrificar os outros. Para servir, as árvores tinham que ir, sobrevoar a floresta, trazer sombra, segurança. Mas o espinheiro diz, venham até a mim e entrem debaixo dos meus espinhos. Não é ele que vai, as pessoas que vêm. E se não concordarem, sai fogo do espinho. Então o que eu aprendo nessa pequena parábola? Que este sacrifício que exige de cada um de nós, na vida e dos bons, por não querermos sacrificar, é que muitos se omitem e não querem servir como veículos, instrumentos de transformação para a vida dos outros. Vamos trazer para o nosso Ceará aqui. Sou pastor há quase 20 anos. Com vocês eu estou há 8. Chega no final do ano, o presbitério começa a quebrar a cabeça pensando na liderança que irá trabalhar conosco no próximo ano. Aí tem irmão que fala assim, pastor, se me colocar na cédula, eu saio da igreja. Sim ou não? Não quer sacrificar para trabalhar na igreja do Senhor, na sua comunidade de fé. Não, pastor, meu negócio aqui é vir aqui, sentar, eu espero que o senhor pregue bem, que o louvor cante gostoso, e quando acabar o culto eu vou embora com a sensação de felicidade maravilhosa. Mas Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus chamou você para servir. Deus chamou você para obrar. Deus chamou para você para usar os seus dons e talentos. Mas a gente não quer se comprometer, não quer servir, não quer sacrificar. E essa é a razão porque muitas pessoas não são transformadas. Porque se nós responsabilizássemos, a nossa vida iria abençoar muitas pessoas. Quem está entendendo? Percebam que cada uma daquelas árvores falou, olha, eu não deixaria o meu óleo. Não quer abrir mão, né? Eu não iria pairar sobre a floresta ou labutar sobre a floresta. E depois, uma a uma, vai usando o mesmo argumento. Eu não deixaria. Eu não deixaria. Como é difícil deixar, não é? Nós temos uma vocação para receber, para adquirir, para ter, para possuir. Mas como é difícil deixar. Mas o evangelho, irmão, é renúncia. E servir a Deus exige renúncias. E servir ao povo de Deus exigirá sacrifício. Por isso, irmãos, que ao nos aproximarmos de um momento tão importante quanto o que temos pela frente, nós temos que analisar as pessoas que querem o nosso voto. Se elas estão dispostas a servir, ou estão dispostas a serem servidas, ou se servirem do povo, do cargo, da função, ou seja lá o que for. Se elas estão ou não interessadas em sair da zona de conforto. Porque é disso que se trata. Irmãos, o brasileiro, de modo geral, ele vota em pessoas.
Ele não está muito preocupado com a ideologia partidária. E hoje eu lhe chamei a atenção para a ideologia partidária. Mas como a gente vota em pessoas, a gente nem sabe. Você sabe quantos partidos existem no Brasil hoje? 35. Eu vou dar um carro zero para quem falar os 35 aqui, agora. Quem quer tentar? Não dá nem para lembrar. Então a gente vota em pessoas. Mas nós temos que olhar para as pessoas e avaliar as pessoas também. Porque por causa da política, a política é engraçado. Camarada migra, não há fidelidade partidária. Ele migra para o partido que melhor lhe interessa, que lhe dá um coeficiente de votos que melhor lhe agrade. É assim que funciona. Mas eu tenho que avaliar o meu candidato. Quem é essa pessoa que quer ser presidente da minha nação? Quais são os valores dele? O que é que ele prega? Qual é a vida dele? Qual é o histórico que ele tem? Esse camarada está em alguma lava aí, lava roupa, lava louça, lava jato, sei lá qual lava. Quem é esse cidadão? Eu preciso saber. Eu tenho que questioná-lo, eu tenho que olhar o que você pensa sobre a família, o que você pensa sobre o aborto, o que você pensa sobre a liberdade, o que você pensa sobre o pobre. Eu tenho que questionar. Eu não posso ir nas ondas, irmão. Irmão, não acredite em pesquisa. Quem já viu aí, ouviu falar no irmão Google? Todo mundo pergunta para ele as coisas, né? Ô, irmão Google, o que é isso? Tá. Existem empresas, hoje passei pela rua, tinha um carro dizendo assim, sua empresa na primeira página do Google. Sabe o que quer dizer isso? Você paga ela e ela te promove, te alavanca a ser a primeira página na tua área, no teu segmento, onde se pesquisa. Igreja, vai aparecer, Vila Medeiros, primeira página. Dependendo de quanto dinheiro eu tenha para dar para ele. Não acredite em pesquisa, irmão. Pesquise, se interesse, leia. Olhe, estude, questione, pergunte. Não sabe? Vai conversar com quem sabe. Seu voto vale muito, meu irmão. Vale no mínimo a sua consciência. E a minha tem grande valor. Quem está entendendo? Nós temos que analisar. Quais são os comprometimentos dessa pessoa com o povo brasileiro? Nós estamos às portas de uma eleição que renovará o Senado em 2/3. 2/3 é a maioria do Senado. Se nós não votarmos bem os nossos senadores este ano, só daqui a 8 anos. Sei nem se eu estou vivo, irmão, daqui a 8 anos. Quem está entendendo? Deus nos está dando a oportunidade de orar, de pesquisar, de estudar, de se interessar e de escolher. Irmãos, quantas nações quereriam poder votar e não podem? E no Brasil, por muito tempo, não se pôde votar. Nós temos uma democracia que permite a você, e não importa se você é pobre, rico, preto, louro, amarelo, você vai lá e vota, e o teu voto vale um igual o meu. E muitas pessoas não tratam isso. E aí depois não adianta chorar em casa não, filho. Depois é assim, eu não votei em fulano, eu não votei em fulano, eu não votei em fulano. A pessoa teve 50 milhões de votos, mas você não acha os 50 milhões que votaram nele? Como que teve 50 milhões de votos se ninguém votou nele? Nós temos que nos posicionar, irmãos. É a sua família, são os seus filhos, são os seus netos, é o seu emprego, é a sua igreja. É a escola onde seu filho estuda. Quem está entendendo? E essa é a hora do povo. E nós precisamos, como cidadãos do céu, mas da terra, fazermos do jeito certo, com consciência. Eu não vim dizer a você em quem você deve votar. É o seu voto e a sua consciência. E a igreja brasileira não trabalha assim. Nós temos uma comissão política e eu sirvo nela, em que as pessoas que nos procuram são avaliadas e a gente apresenta as pessoas que passam numa peneira bastante rígida. Mas não quer dizer que elas são as únicas pessoas que são boas ou honestas. Não é isso não. Mas essas que a igreja apresenta foram avaliadas. Então você tem o direito de votar em quem você desejar. Mas se você não tem ainda esse direcionamento, ainda dá tempo de você se interessar, estudar, procurar, pesquisar, orar, se aconselhar, para que nós possamos proteger a nação
de dias piores do que o que nós estamos vivendo. Quem está entendendo? Como, pastor, eu posso fazer isso? Eu estou concluindo. Primeiro, ore. Vocês receberão um material que tem nome de pessoas avaliadas pela igreja que nos representam. Pessoas que a gente tem acesso, pessoas que têm uma vida que não constrange a igreja nem o evangelho. Pastor, eu não quero votar nessa pessoa. É o seu direito, mas você pode orar por ela? Você pode orar por ela. Irmãos, preste atenção. Nós temos que eleger no Brasil inteiro o maior número de gente comprometida com Deus. Do Oiapoque até o Chuí. De Roraima até o Rio Grande do Sul. Nós temos que eleger homens e mulheres comprometidos com Deus e comprometidas com o Evangelho e comprometidas com a sociedade. Eu não voto no Rio, mas eu tenho que orar por quem está concorrendo lá. Minha família está lá, meu filho. Eu voto em São Paulo e eu tenho que orar pelo meu candidato, eu tenho que orar. Nós temos 70 deputados federais que representam esse estado. O estado mais importante do Brasil. O maior estado. A locomotiva do Brasil. Se nós não colocarmos homens que temam a Deus lá. Irmão, desculpa. Eu vou falar algo para você aqui. Não é arrogância, não é vaidade, não é nada. Até porque eu não sou daqui. Mas quem tira o Brasil do buraco é São Paulo, irmão. Não vai ser o Rio de Janeiro nem o Espírito Santo, não. Não vai ser Minas Gerais, não. É aqui que tem 45 milhões de brasileiros, é aqui que sai o trabalho, é aqui que sai a arrecadação, é aqui a locomotiva. E nós que votamos para esse povo, nós temos que orar e eleger. Eu quero que 70 deputados que entrem lá, se Deus permitisse, fossem todos tementes, que amassem a Deus, que a gente ia mudar essa história. Quem está entendendo? Nós temos que orar. Você vota em um, mas nós queremos eleger, não é um deputado crente, de verdade. Não é crente de carteirinha não, viu? Esse crente de carteirinha aí, crente que ama a Deus, que serve a Deus, comprometido com Deus. Gente acessível, gente que tem na sua vida marcas de seriedade. Não quero eleger um, eu quero eleger 40. Uma bancada de São Paulo que ama o povo paulistano, que ama a Deus e que não vai permitir que leis que avacalham, que achincalham com a sociedade, com a família, com a nação aconteçam, irmão. Quem está entendendo? O que a gente tem que fazer, pastor? Tem que orar. Você está disposto a orar? Pagar um preço de oração? Olha o que o apóstolo Paulo fala, eu já estou caminhando para concluir, lá em 1 Timóteo 2, versículos de 1 a 3, Paulo diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Qual crente que não sabe que tem que orar pelas suas autoridades? A gente não ora nem por quem a gente votou, quanto mais por quem a gente não votou. Mas a Bíblia não diz, ore por quem você votou. A Bíblia diz, foi eleito? Foi. Agora você tem que orar por essa pessoa. E pedir a Deus, tenha misericórdia, ilumina a mente, põe a pessoa de Deus no caminho dela, não deixa ser enganado, não deixa Satanás contaminar esse. Você tem que orar. Mas parece que o crente só lembra de orar de eleição de 2 anos. Eleição municipal, eleição federal. Eleição municipal, eleição federal. Não me responda, pense aí, qual foi a última vez que você orou pelo seu presidente? Você tem um presidente, pode até não acreditar, mas tem. Qual foi a última vez que você orou pelo seu governador? Qual foi a última vez que você orou pelo seu prefeito? Qual foi a última vez que você orou pelo vereador que você elegeu ou não? E aí as leis vêm arrebentando a vida da gente, você quer reclamar, quer murmurar. Não, irmão, você tem que orar. Orar agora para votar e orar depois das eleições e viver. Paulo já falava isso lá no 1º século, irmãos. Você quer uma vida mansa? Você quer uma vida melhor? Oração, súplica, intercessão, é o que diz o texto. Você está disposto a isso? Segunda e última coisa,
Vote com inteligência, com consciência. O voto é pessoal, particular, é um exercício da cidadania intransferível. Ninguém tem que saber em quem você vai votar, é sua consciência. Mas tenha responsabilidade, vote com inteligência, vote com consciência. Você conhece as propostas de quem você quer votar? Ou você é daqueles que vai para a eleição assim, ó, se eu não for tem que pagar a multa, né? R$3,80. Tem que votar, mas é tanta gente nessa eleição, um presidente, 2 senadores, um de federal, um estadual, sangue de Jesus tem poder. Eu vou pegar um papel, cair. O papel que cair na minha mão é de Deus. Você é desses, irmão? Pelo amor de Deus. Você tem 3 semanas aí pela frente para se instruir, para saber, para procurar saber, para orar, para ter paz no coração e para votar com segurança. É a sua vida, é a minha vida. Então nós precisamos ter uma atitude de consciência. E conscientemente, irmãos, elegermos aqueles que pela misericórdia de Deus levem essa nação a viver dias melhores do que os que eles estão vivendo. Para concluir, eu vou te dizer algo. Como servo de Deus, tem servo de Deus aqui, não? Seu primeiro compromisso é com a palavra de Deus. Seu primeiro compromisso é com a Bíblia Sagrada. Concorda? Portanto, irmão, votar em candidato, que é instrumento do diabo, para contrariar a Bíblia, para implantar, institucionalizar pecado e iniquidade, isso é uma contradição tremenda. E quem os elege somos nós, o povo. Que nós possamos ser uma ferramenta de Deus. Hoje nesse auditório tem oliveiras, neste auditório tem figueiras, e neste auditório tem videiras. E nós vamos servir a nação brasileira. Nós não vamos nos omitir. Nosso joelho vai se dobrar. A nossa oração vai ser ouvida. E vamos pedir, Senhor, nos ajude a eleger em toda essa nação. Eu gosto muito do texto do começo de Jó. Eu sei que parece uma utopia, mas eu sou um crente. Homens retos, tementes a Deus. Homens que se desviem do mal. Esse é o desejo do meu coração. Não pretendo viver muitos anos mais não, só mais uns 70. Eu quero viver dias melhores. Pastor, mas a Bíblia não diz que seria pior? Mas a mesma Bíblia diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu o seu clamor e sararei a sua terra. Irmãos, desde bem jovem eu ouço que o Brasil é o celeiro missionário para o mundo. É o celeiro para as nações. As pessoas diziam, era o celeiro econômico do grão, e já é um dos maiores produtores de grão do mundo. Mas eu creio que Deus pode sarar o Brasil para a última colheita de almas, para o grande avivamento. Eu creio nisso. Eu insisto em crer, eu não desisto de crer. E eu quero que Deus me use para isso. Eu vou orar, eu vou votar com sabedoria, eu vou falar com as pessoas, eu vou servir a comunidade, como faremos aqui no dia 29. Mostrar um evangelho praticado com comportamentos. Eu não serei um crente omisso. Eu não vou abrir mão de manifestar o meu entendimento. Quem está entendendo? Vamos orar? Você pode se colocar de pé nesse momento. Eu quero orar com você pela sua vida. Eu tenho uma irmã que mora fora do Brasil, já há mais de 20 anos. Muitas pessoas falam para mim, o senhor não pensa em ir embora? Tem uma facilidade dessa? Tem lugar para estar? Não é? Minha irmã já é cidadã em outra nação. Já tem
dupla cidadania. Irmãos, eu não estou dizendo que quem faz isso está errado, está certo. Entenda, nunca Deus falou isso para mim. Eu tenho uma desconfiança que eu vou morrer no Brasil. E já que eu escolhi, Deus me plantou aqui, eu quero ver essa nação melhor do que ela é. Eu quero ver essa nação prosperar. Eu quero ver os meus filhos terem orgulho e alegria de viverem aqui. Mas isso é minha responsabilidade. Ensiná-los a votar, ensiná-los a contribuir. Irmão, nós temos responsabilidades aqui. Crente que dá calote em imposto. Isso é para outro culto. Vamos deixar isso mais para frente. Depois a gente vai falar das outras responsabilidades, não é? Crente que articula como é que faz para dar o Pelé. Não, irmão, eu não. Todo mês lá o meu impostinho de renda, pago lá bonitinho. Volta alguma coisa, se voltar ou não, é minha responsabilidade. Eu não posso pregar o que eu não faço. Eu não posso falar o que eu não vivo. Quem está entendendo? Amém. Vamos orar? Não sei quem é teu candidato, é tua responsabilidade, mas ore. E ore por todos aqueles que serão eleitos, em todos os estados, em todos os cargos, principalmente lá no executivo maior, no majoritário do executivo, que é o nosso presidente, aquele que virá assumir a presidência, que tem uma responsabilidade imensa. Deus amado, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos colocar diante de Ti a nossa angústia, a nossa ansiedade por dias melhores, reconhecendo que por muito tempo a igreja foi omissa. Senhor, eu te louvo pelo movimento que eu vejo no meio do povo cristão, de todo segmento, se expressando, orando, falando, profetizando, ensinando ao povo, tirando um povo, ó Deus, da acomodação, tirando um povo, Senhor, Senhor, da indiferença e os levando a orar, os levando, Senhor, a tomarem, Senhor, atitudes e conscientemente elegerem a sua cidadania. Abençoa a igreja de Vila Medeiros, abençoa os teus servos que congregam aqui, suas famílias, que nós possamos, ó Deus, ser úteis ao Senhor nesse tempo e não permitir que o pecado se instale na nação, não permitir, ó Deus, que a iniquidade assuma a legalidade no Brasil. Não, Senhor, o Brasil pertence a Jesus. Abençoa cada candidato verdadeiramente comprometido com o Evangelho. Senhor, abençoa cada candidato ao Senado, cada candidato, Senhor, à Câmara dos Deputados Federal, à Câmara dos Deputados Estadual, em cada um dos 27 estados, Senhor, em cada um estado da nossa nação, Senhor, que esses homens e mulheres sejam eleitos os que têm no seu coração a bênção, a aprovação de Deus, uma grande maioria de uma bancada que ame o povo, que ame, Senhor, essa nação, para darmos um basta, Senhor, em um tempo de tanta dor, de tanta perda, da riqueza dessa nação, da esperança. Quantos foram roubados da esperança, Senhor, nesses muitos anos? E nós queremos te pedir, ó Deus, levanta, Senhor, uma liderança, um governo temente a Deus, Senhor. Nós oramos a Ti, abençoa-nos, ó Deus, nessa decisão. Abençoamos, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Adilson, Senhor, do Fernando, e de todos os outros que estão concorrendo nesse pleito e que têm, ó Deus, um compromisso contigo, em nome de Jesus. Amém.